ajustar certinho para o registro ficar bom também, né? Para abençoar depois os que, né, derem uma passadinha para nos acompanhar nesta manhã. Graças a Deus. Muito bom, gente. Domingão, 3 de julho, começando aí o segundo semestre, né, Josiane? Hoje é aniversário do meu irmão, Alex. Deixar aqui o registro dos nossos parabéns aí para o Alex, querido. E no mesmo dia o João Lucas também, o meu sobrinho querido e amado. Já cedinho mandamos lá os parabéns, né? Para eles, e nós agradecemos a Deus por nos encontrarmos aqui na casa do Senhor, tá bom? Em Lucas, no capítulo 5, está o texto que hoje pela manhã eu quero usar com vocês brevemente para essa palavra, e gostaria que você abrisse, por favor, Lucas, no capítulo de número 5, esse texto de 11 versículos. Se você puder, vamos nos colocar de pé um instantezinho para a leitura da palavra de Deus. Diz assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Vamos ter uma palavrinha de oração. Ore comigo, por favor. Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos hoje pela manhã por estarmos aqui e juntos, tendo feito esta escolha de na tua presença nos encontrarmos, para juntos ao Senhor oferecermos o nosso culto, celebrando o teu amor por nós, participando na mesa do Senhor. É chegado este momento também de compartilharmos a palavra. Dá-nos a tua palavra pelo teu Espírito, abre o nosso entendimento e aquece o nosso coração. Nós oramos assim agradecidos, no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queiram assentar-se, por favor. Eu acho esse texto assim muito precioso, e ele é conhecido, na verdade, como a pesca maravilhosa. Você vai encontrar aí inúmeras mensagens apoiadas nesse texto, né? E dando assim bastante destaque a esse milagre que você já leu aqui comigo, aconteceu. Podemos chamá-lo assim, porque a pescaria acabou sendo tão boa, mas tão boa, que
todo mundo que estava ali ficou assim espantado com o resultado, a partir dessa intervenção de Jesus, naquele dia de final de trabalho para a vida desses pescadores. Mas tem uma chave aqui, que é o que eu queria hoje, muito brevemente, pensar para uma aplicação para todos nós que estamos aqui, para todo mundo que se dispuser a ouvir um pouquinho o que Deus, por sua palavra, quer nos falar, usando aqui essa história, usando aqui esse momento na vida desses homens, e você vai encontrar, não é, Jesus chegando ali naquele ambiente onde esses pescadores tinham terminado, por assim dizer, o turno da noite, não é? Eles estavam inclusive lavando as suas redes, estavam deixando o seu equipamento, aquele que eles tinham utilizado para o seu trabalho, em ordem para uma próxima rodada, para um próximo turno, para um próximo momento. E você vê um povo que se reúne e que apertavam Jesus e queriam ouvi-lo falar, queriam escutar de Jesus o que ele tinha naquele dia para lhes dizer. Jesus encontra aqueles barcos já devidamente amarrados, barcos que tinham sido utilizados para o trabalho desses pescadores, e Jesus solicita um deles, e a gente recebe a notícia aqui, que o barco que Jesus requisitou era o barco de Simão Pedro, e ele prontamente disponibiliza o seu barco, e aí você já acompanhou a leitura, Jesus, ele se vale daquele barco, e aproveita aquele ambiente para falar, não é? Como quem está no barco, para quem está em terra, e ele se vale dessa acústica para poder compartilhar a palavra de Deus. E é nesse momento que a gente vai pensar aqui o que de fato eu desejo destacar hoje de manhã para todos nós, que é um momento para mim muito sagrado na vida desses homens, esses que aparecem aqui. André, o seu irmão Simão Pedro, e depois mais abaixo nós encontramos ali os outros dois irmãos, Tiago e João. Nesse texto a gente não percebe nisso, não percebe isso que eu vou lhes dizer, mas se a gente olhar com atenção para um outro evangelho, o evangelho de João, que não faz muito tempo eu também compartilhei com vocês aqui, a gente vai descobrir que 3 desses 4 já tinham tido um contato anterior com Jesus. O André e o João, eles eram provavelmente discípulos de João Batista, e seguindo João Batista, escutaram da boca de João Batista a respeito de Jesus, e o seu coração ficou cheio de desejo de conhecê-lo. E num daqueles dias, eles de fato foram atrás de Jesus e passaram um tempo com Jesus. Quando eles saíram do encontro com Jesus, o André, irmão de Simão Pedro, procurou e contou para ele: nós encontramos o Messias, nós encontramos o Cristo, nós encontramos aquele que nós estávamos esperando. Esse foi o primeiro momento de aproximação de 3 dos 4 que aparecem aqui. E é assim que a gente precisa perceber o movimento de Deus na vida da gente. Um movimento de aproximação. E a aproximação que Deus faz da gente acontece de forma inusitada.
acontece de repente, acontece num dia qualquer, num dia comum, num dia, talvez até após o turno de trabalho, como foi aqui. Aqui é um momento em que Jesus, ele faz uma nova aproximação desses homens. Eles passaram a noite trabalhando, e eu ainda me lembro, só para ilustrar isso, quando um dia lá em Floripa, nós fomos num finalzinho de tarde, para uma praia onde os pescadores saíam para o turno da noite. E fomos para perguntar lá, quando é que vocês chegam? Qual que é o horário, Roberley, que vocês chegam pela manhã? Porque a gente quer comprar peixe fresco. E eles nos disseram. E aí, Moca, no outro dia de manhãzinha, bem cedinho, nós fomos lá, eu, pastor Marcos, fomos lá para aquela praia e os pescadores chegando, e nós acompanhamos um pescador, ele nos levou à sua casa e limpou o peixe, e nós levamos peixe fresquinho para a gente fazer naquele almoço. Coisa boa, gente. E assim estes aqui tinham passado a noite trabalhando, barcos amarrados, redes sendo devidamente lavadas. E Jesus ali, apertado pela multidão, como eu já disse, como já lemos, pregando a palavra, anunciando a palavra, e não sem antes terminar esse compromisso, Jesus já se aproxima, solicita o barco, mas depois ele se ocupa desses homens. Como Jesus se ocupa da gente. Hoje, quando a gente abre a Bíblia, a gente para escutar Deus falar por sua palavra, é Deus se ocupando de mim, é Deus se ocupando de você. Deus, quando decide falar com a gente, é porque Ele está prestando atenção na gente, na necessidade da gente, a necessidade que Ele enxerga na gente, não necessariamente as necessidades que nós dizemos são as nossas necessidades, mas as necessidades que Deus enxerga na gente. E Ele é um Deus de proximidade, Ele é um Deus que faz essa aproximação. Então, você pode dizer para quem está pertinho de você aí, Deus é Deus que vem ao seu encontro. Deus é Deus que se aproxima de você. Deus é Deus que tem esse movimento. E aí então, o que me chama a atenção nesse texto, que é o que eu disse, eu quero destacar, é o que nós encontramos aqui no versículo de número 4. Ele vai dizer para o dono do barco emprestado, Cleide, assim, olha, ô Simão, agora, vá para onde é mais fundo e lancem as redes. Lancem as redes. Essa aqui é uma chave, gente, que tem a ver com uma voz que da parte de Deus está sempre ecoando para mim e para você. É só para dizer assim, Deus, Ele tem uma palavra para o dia a dia da gente. Pode até ser que esta palavra, ela não se encaixe bem na maneira como a gente enxerga a vida. E aqui, ela necessariamente não se encaixava. Por que é, Ana Flávia, que essa palavra da parte de Jesus para Simão Pedro não se encaixava? Porque eles já tinham trabalhado a noite inteira. Os barcos já estavam amarrados. As redes já estavam sendo preparadas para uma nova noite de trabalho. E não para serem, de novo, utilizadas ali, naquela sequência. A palavra aqui não nos conta qual era o horário em que Jesus terminou de ensinar as multidões. A gente não sabe nada disso. Mas provavelmente não era o melhor horário para uma pescaria acontecer. Não fazia sentido esta palavra para aqueles que eram os especialistas na pescaria, quais sejam esses pescadores. Mas ainda assim, Jesus,
Ele tem algo para lhes dizer que tem a ver com a história deles, que tem a ver com a vida deles. Lancem as suas redes. Parar na nossa história para ouvir Deus falando conosco é chave. É chave. É chave. E eu queria que você, nesse momento, de uma maneira muito singela, essa palavra que é muito espontânea, eu sequer fiz anotações. Tem coisas que às vezes Deus coloca no nosso coração, e isso eu aprendi com um pastor que foi meu mentor, pastor Luciano Duarte, que nessa história de pregar a palavra, a gente precisa prestar atenção no que Deus está pedindo para ser dito. Diga aquilo que Ele está pedindo para ser dito e fique satisfeito com isso, porque do mais Deus cuida no coração de quem recebe. Saber ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele se ocupa dos resultados. Lance as suas redes. Deus fala. Nem sempre faz sentido. Nem sempre parece adequado. Mas a voz de Deus é a voz de Deus. Você pode guardar isso no seu coração? Deus sabe o que nós precisamos ouvir. E Deus fala o que nós precisamos ouvir. E Ele quer estar no comando da nossa história, gente. E reger cada momento. Reger cada momento. E eu não posso aplicar isso para você de uma forma assim mais pessoal, mas você pode pegar isso aqui que eu estou dizendo, e você pode parar um instantezinho, aqui e agora, e prestar atenção na sua vida, e estar atento, para ver se o que Deus vem dizendo para você, se exerce influência sobre você, na maneira como você se organiza na sua vida para tudo, desde o casamento, a criação de filhos, os seus negócios, a sua caminhada como um todo. Então Deus faz uma aproximação, Ele se aproxima da gente no ambiente da nossa vida de verdade. Quando a gente vem para o culto, a gente vem com uma expectativa de ouvir algo da parte de Deus. A gente vem com uma expectativa de que alguma coisa aconteça. Mas a maneira de Deus fazer, ela não muda. E pelo que eu entendo da palavra de Deus, é assim, é na vida da gente, ao lado de todo mundo, a qualquer momento, porque é do jeito de Deus. E nos cultos a gente tenta facilitar, favorecer isso. Com louvor, com oração, com palavra. Mas a palavra é esse ambiente de trazer lucidez, de trazer clareza. De mostrar para a gente que é na vida da gente, ao lado de todo mundo, a qualquer hora, em qualquer lugar, que Deus Ele quer se manifestar. Que Deus Ele quer dizer, olha, sabe aquilo que você já sabe? É por ali mesmo. Continua fazendo. O Pedro, que recebe essa ordem, lancem as suas redes, ele vai dizer para Jesus, nós já pescamos a noite inteira e nós não pegamos nada. Mas porque o Senhor está dizendo, olha essa expressão dele, nós vamos lançar as redes novamente. Sabe essa palavrinha, novamente? Essa é a nossa resposta de fé todo dia, gente. É de novo. Entenda isso, por favor. E é de novo. E é de novo. E é de novo. Sabe o Salmo 37, irmão Antônio? Que o irmão gosta muito daquele versículo. Fala bem alto aquele versículo que o senhor gosta para a gente.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe como esse salmo ele começa? Ele começa do salmista dizendo o seguinte: olha, eu olho para tanta gente que faz o mal e está se dando bem na vida, eu fico pensando, será que vale a pena eu continuar fazendo o certo? E aí ele responde: continua fazendo o bem. Continua fazendo o bem. E aí ele vai construindo esse caminho desse ciclo vitorioso de vida. O que é um ciclo vitorioso de vida? É uma vida organizada a partir daquilo que a gente tem com Deus. E não importa o que acontece na vida do outro, que faz o mal e parece que tudo vai bem, que não se organiza para um compromisso com Deus, e parece que tudo dá certo, parece. Mas eu já fiz a minha escolha, eu já tomei a minha decisão de levar Deus em conta. E quando Deus fala, eu simplesmente me proponho a obedecer, seguindo a sua voz de comando, porque se tem um resultado que Deus quer trazer à existência através da minha obediência, por que não deixar Ele fazer do jeito dEle, no tempo dEle, em meu favor e através de mim para abençoar a outros? Por que eu vou teimar com Deus se é Deus que está falando? É simples assim. E Pedro, ele teve essa sabedoria, porque é o Senhor que está falando. O que é que Pedro conhece de Jesus? Eu já comentei aqui na minha introduçãozinha, que o seu irmão André, o seu sócio João, discípulos de João Batista, ouviram a respeito de Jesus. Eles estavam percebendo que Jesus estava ensinando a palavra, como Jesus estava se manifestando naqueles dias. Então, Pedro está reconhecendo a autoridade de Jesus na sua vida. Tome sempre essa decisão, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos escuta aqui agora, ou quando você escutar. Leve em conta a autoridade que Jesus quer ter sobre a sua vida. A gente está num tempo em que a palavra de Deus ela está sendo debochada. A palavra de Deus ela está sendo questionada. A palavra de Deus ela está sendo submetida a um julgamento que é muito apequenado, que é o julgamento dos homens, é o julgamento da gente. E Deus, Ele não fica ofendido com isso. Ele deu espaço para nós exercermos esse tipo de atividade. Mas como mensageiro de Deus, eu preciso lembrá-los de que Deus continua sendo Deus e de que melhor para mim, para você e para qualquer pessoa, é nós reconhecermos a autoridade dele sobre as nossas vidas e nós nos propusermos a obedecê-lo e a seguir aquilo que ele está pedindo para que nós façamos. E nessa ideia de seguir fazendo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque na vida a gente de vez em quando vai ficar cansado. Você já ficou cansado? Desgastado? Já parou e pensou assim, olha, o que está adiantando eu andar com Deus, eu fazer tudo certinho? Olha a minha vida, olha a minha história, olha essa tragédia, olha o que acabou de acontecer. A gente encontra pessoas argumentando assim. Mas hoje pela manhã, a voz de Jesus para a gente é assim: lancem as suas redes. A nossa resposta, a despeito de qualquer argumento que você tenha, deve ser assim: porque o Senhor está dizendo, eu vou lançar a minha rede novamente, novamente, novamente. É aquela ideia de Josué e Calebe. Se você tiver oportunidade, pesquise a história de Josué e Calebe lá do Antigo Testamento. Eles faziam parte de um grupo de 12 espiões. Todos eles, juntos, foram para dar uma olhadinha numa terra
numa realidade que Deus estava dizendo para o povo que eles representavam. Eles eram representantes de um povo. Vão lá dar uma olhadinha. Aquela terra lá, eu quero dar para vocês. Só que tinha os seus desafios tomar aquela terra. Tinha enfrentamentos envolvidos. Se a gente pudesse fugir de luta, a gente preferia, não é verdade? Se a gente pudesse fugir de encrenca, a gente preferiria, não é verdade? Então tinha umas encrencas para enfrentar, mas Deus estava dizendo, apesar das encrencas envolvidas, eu já dei para vocês, só que vocês vão ter que lidar com o que diz respeito a... Dos 12, só o Josué e o Calebe creram. E eles precisaram sustentar a sua fé, preste atenção nisso, por cerca de 40 anos. Por 40 anos, esses dois homens que eram, em 40 anos, o que acontece com a gente? Olha só, presta atenção, eu cheguei aqui aos 26, eu estou com 51. Dá uma olhada no bagaço. Acontece isso, né, gente? A gente vai ficando rodadinho. Eles ficaram bem rodadinhos. Mas sabe qual que é o testemunho da palavra de Deus a respeito de Josué e Calebe? Que eles perseveraram em seguir o Senhor. E eles receberam lá na frente a recompensa do Senhor. E outros foram abençoados porque eles perseveraram em seguir o Senhor. Então, essa nossa jornada na vida, ela exige essa ideia. Lance a sua rede de novo. Porque só Deus é que pode trazer o resultado que a gente precisa. Vocês escutaram aqui Pedro falando que Senhor, nós vamos obedecer o Senhor, porque, né? Então, a gente não pescou nada, estamos frustrados. Ele nem reclamou, ele só compartilhou. Mas nessa estranheza, Senhor, a gente já pescou a noite inteira, a gente é pescador, o Senhor carpinteiro, a gente que entende esse negócio de pescaria, o Senhor não entende, mas porque é o Senhor que está dizendo, nós vamos fazer, porque é o Senhor. Em outras palavras, na verdade, o Senhor é quem entende de tudo. Sabe o que a gente está precisando? Devolver a Deus a razão. Nós somos uma gente, nesse tempo que a gente está vivendo, que nós queremos ter razão. Sabe quem tem razão, na verdade? Só Deus, gente. Você pode ler um monte de cartilha pronta sobre um monte de assuntos, que são os assuntos do momento em que as pessoas elas estão. Então podem os jornais, podem... tudo que é movimento que tem aí, dizer assim, olha, precisa mudar a sua cabeça, século 21. Pode todo esse movimento acontecer, e tem coisa que a gente precisa saber ouvir, e saber assimilar, e saber conviver. Agora, uma coisa não muda. O que não muda? O que Deus, por sua palavra, estabeleceu que é melhor para a gente. O que Deus, na sua palavra, estabeleceu que é melhor para a gente, é da parte daquele que sabe tudo. A palavra final é dele. Nossa parte, acolher o que Deus está dizendo. Ontem eu pedi para a Fabiana do Carlão, que está ali, a autorização para compartilhar um testemunho, né? E eu vou fazer isso para ilustrar aqui, porque estou entregando o que eu gostaria de lhes dizer hoje pela manhã. Tá bom? E nada como um testemunho para ilustrar as coisas. Não é verdade? Então, muito bom. Teve um tempo que ela, no mesmo ano, perdeu a mamãe e uma irmã. Nunca é fácil nós nos despedirmos de gente querida. A mamãe e a irmã, assim, com os seus 40 anos, né, Fabi? Muito jovem, gente. E ela parou para pensar. E se fosse comigo? E com as crianças ainda pequeninas, né? Bem menores do que são hoje, a Isa. E como toda a família, e você conhece essa realidade, tendo que trabalhar para suprir as necessidades, enfim.
Mas nesse momento de dor, ela foi para a oração. Coisa boa é nós não abrirmos mão da nossa vida de oração para ouvir Deus falando com a gente. O que é que eu faço? E aí Deus disse para ela: desfrute dos seus filhos. Orientação bem particular para a Fabiana. Mas o que eu quero destacar aqui? Orientação de Deus para a vida dela. Só que isso significaria o seguinte: sair do trabalho para cuidar das crianças. E é claro que até na empresa e a pessoa não fez por mal, mas disse para a Fabiana: Fabiana, mas pense nos seus filhos. Está difícil hoje. Todo mundo precisa de um pouquinho mais de dinheiro para colocar comida na mesa. Mas foi exatamente pensando nos filhos dela que Deus já disse para ela: cuide dos seus filhos, desfrute dos seus filhos. Tem duas vozes aqui, respondendo a mesma pergunta. Uma voz, a voz de quem tinha responsabilidade por ela: pense nos seus filhos, permaneça no trabalho. Mas a voz de Deus para quem ela orou: saia do trabalho e cuide dos seus filhos. E assim ela fez. O que eu quero chegar é o seguinte: quando ela fez isso, a Isabela mais velha, e a gente sabe, sempre o filho mais velho, a filha mais velha, às vezes, tem essa parte também de ajudar com os mais novinhos. Não é assim que acontece? Ela pôde dizer para a mamãe: ah, sim, e deixa eu lhes dizer isso, que é importante, porque tem o seu Carlão no meio, né, Carlão? E a Fabi falou assim, na sua oração com Deus, né, com base nessa questão que surgiu: eu preciso, Senhor, que por intermédio do meu marido, né, eu recebo o respaldo que eu preciso. E aí, como casal, eles se resolverem, o Carlão deu o seu aval também. Então, teve, por assim dizer, essa testificação da parte de Deus, passando pela vida do esposo. Sabedoria, marido e mulher, uma só carne. E aí, então, quando assim eles se organizaram, a Isabela pôde dizer para eles, né, olha, mãe, então agora que a senhora está em casa, e a senhora vai se ocupar das crianças um pouco mais, eu vou me ocupar de estudar. Eu vou me ocupar de estudar. E aí você precisa sentar com a Isabela, para você entender como foi que a Isabela construiu o caminho dela com Deus. Menina que cresceu na igreja, para que ela pudesse, com a graça de Deus, e aproveitando do que é o reflexo da obediência da Fabiana, do Carlão, para que ela pudesse, nesse finalzinho de ano, passar em medicina na Unicamp. E com isso, né, poder alcançar um objetivo que ela tem, de servir ao Senhor como médica. E só Deus sabe no que isso vai dar, gente. Só Deus sabe no que isso ainda vai trazer de bênçãos para a vida de outras pessoas. Mas é um gesto de obediência de uma mãe, é um gesto de obediência de um casal, dentro de um contexto complicado, que é o contexto de você criar 3 filhos no mundo que a gente está vivendo, com as necessidades que a gente carrega. Mas quem é que pode tirar isso deles? Você pode. Você pode tocar nisso, que é a experiência que eles tiveram e estão tendo com Deus? Ninguém. Então a gente só pode dar lugar para isso, num momento como este, em que nós estamos ouvindo Deus falar: lance as suas redes. Lance as suas redes. E aí, as consequências pertencem a Deus, gente. Como aconteceu aqui nessa chamada pesca maravilhosa. Um barquinho não deu conta, precisou chamar o outro barco. Outros
também meteram a mão na rede para dar conta de tirar a quantidade de peixe. Está entendendo? Vira um projeto comunitário, vira uma coisa maior. A obediência da gente abraça outros, a obediência da gente inclui outros, a obediência da gente engaja outros, a obediência da gente dá espaço para muitos outros participarem. Por isso que eu estou falando, só Deus sabe o que na experiência dessa família Deus vai manifestar. Mas aqui, no texto, como a gente já leu, outros chegaram e ficaram espantados, e trouxe sobre a vida de Pedro temor. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Consciência de quem nós somos, consciência de como nós estamos. Então a aproximação de Deus da gente, para interferir num dia qualquer, num dia comum, para dizer para a gente: persevere, continue fazendo aquilo que você já sabe tem que ser feito, ou faça aquilo que agora é a minha palavra de orientação para você. Você perguntou, estou respondendo. Porque as consequências pertencem ao Senhor. Eu poderia aqui dizer aqui e tentar assim incendiar o seu coração de diversas maneiras, para falar sobre família, para falar sobre trabalho, para falar assim: olha, o milagre vai ser grande na sua vida. Quantos querem receber? Mas tudo isso, se você está olhando para esse texto com cuidado, se você está entendendo, isso aqui é o que flui naturalmente desse texto, de que a nossa atitude de entrega da nossa vida aos cuidados de Deus vai resultar no cuidado de Deus. E a medida disso, para mim ou para você, pertence a Ele. Pertence a Ele. E a gente só não pode se esquecer de quem nós somos, independente do lugar onde nós estivermos. E eu estava lá no barco, e estava lá um moço, que é chamado de piloteiro, que leva a gente para o lugar para pescar, que fala para a gente: lança aqui, lança colar, que orienta a gente. E eu estava ali. E quando meu irmão me falou no passado, eu falei já para ele assim: olha, muito obrigado pelo carinho de vocês. Mas desde então eu venho construindo um caminho com Deus. Eu falei: Senhor, eu vou desfrutar de um momento assim muito precioso, que é de descanso, que é de lazer, que é uma experiência, mas eu não quero me esquecer do meu chamado nunca na minha vida, em relação em favor de quem quer que seja. Eu fui construindo isso em todo o tempo. Então, eu permaneço atento, onde quer que eu esteja, ao lado de quem quer que eu esteja. Porque eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Sabe quem você é? Um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Essa é a nossa identidade. Onde quer que nós estejamos, ao lado de quem quer que nós estejamos, seja qual for o ambiente. Mas estava lá no barquinho. E naquele dia, sabe aquelas coisas que a gente tem com Deus, que a gente sabe que é muito particular de Deus? O Senhor me falou: tira o seu óculos, né? Porque a gente fica meio protegido do sol assim. Tira o seu óculos, abaixa aí a sua roupa, olha nos olhos do moço e fala com ele. E foi o que eu fiz. E foi o que eu fiz. E não foi só essa vez. Mas isso para mim foi assim, muito especial. Muito especial. Por quê? Porque aquele moço precisava dar uma resposta para Deus. Que foi o que ele me disse: eu tenho protelado, eu tenho
aguardado demais, mas eu estou escutando Deus falar comigo hoje pela sua vida. Eu falei para ele: olha, moço, num dia qualquer de trabalho, na agenda de Deus, hoje chegou a sua hora. E Deus me pediu para perguntar para ele: o que, afinal de contas, você quer para a sua vida? Você quer na sua vida um compromisso com Deus? Então não dá mais para esperar. Eu falei firme com ele. E naquele dia, aquele moço aceitou Jesus. E olha, no dia da despedida, domingo passado, de manhãzinha, ele foi lá para dar um abraço. E estava de novo chorando copiosamente, como naquele barquinho aquele dia ele chorou. Copiosamente. Tocado mesmo. E eu falei para ele: fique firme, moço. Fique firme. E é assim, gente, no dia a dia, que a gente precisa ir reagindo com a vida da gente e ao lado das pessoas, mas é do jeito de Deus, é no momento de Deus, e só Deus sabe o que Ele vai fazer com essas coisas que Ele opera. E aqui, nesse texto, o que a gente descobre depois? Que passado esse espanto, esse olhar pessoal de Pedro: afasta-te de mim porque eu sou pecador, esse olhar que a gente precisa ter sobre a nossa condição de vida, diante dessa aproximação de Deus, da gente se perceber, nossa, né? Aí o Senhor vai responder: não temas, não temas, não temas. Por que Deus, Ele tem que dizer essas coisas para a gente na vida? Para a gente não ficar com medo, estou terminando aqui, para a gente não ficar com medo do que Deus quer fazer na gente, através da gente. Não tenha medo, não tenha medo de Deus, e se entregar para Deus, e se render para Deus, com tudo o que você pode, eu vou dizer mais, com tudo o que você precisa. Por que esperar mais? Por que relutar mais? O que a gente tem para responder para Deus, gente, é hoje. É hoje. Hoje é o dia de responder para Deus. E aí sabe o que Jesus falou para aqueles 4? Que já tinham tido um encontro com Jesus, uma experiência com Jesus, mas olha como Jesus foi trabalhando na vida desses homens aqui. Jesus foi se aproximando deles, trazendo eles para perto, até que chegou o momento que Jesus falou: agora, de todo mundo que está seguindo, eu vou separar 12 para trazer para mais perto ainda. Daí se tornaram os 12 apóstolos. Mas aqui é mais um estágio dessa aproximação de Deus na vida aqui de André e Pedro, seu irmão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de André e Pedro, nessa companhia de pesca. E aí Jesus vai dizer para eles: não tenham medo, porque de hoje em diante, vocês serão pescadores de homens. Vocês serão pescadores de homens. Deus está dizendo: olha, eu tenho um novo começo para você. Eu tenho uma nova proposta para você. Eu tenho uma ressignificação da sua história. Até aqui assim, de agora em diante, cada vez mais de uma outra maneira. Eu queria saber se você já entendeu isso na sua vida. Você que faz da sua vida, ou com a sua vida, aquilo que faz parte da sua vida, da sua rotina, no seu dia a dia. Não se engane. Como homem de Deus e como mulher de Deus que você é, não se engane. Tem uma vocação que é celestial para você. E tem uma vocação que tem a ver com isso, que é o grande chamado de Deus para a vida de todos nós, de sermos discipuladores de outros, sendo antes nós discípulos dele. De sermos embaixadores de Cristo e ministros da reconciliação, como nós fomos reconciliados com ele. Nunca se esqueça disso. E a resposta deles:
diz que eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Preste atenção. Eles abandonaram, inclusive, toda aquela quantidade de peixes que eles pescaram. Porque não foi isso o mais importante. O mais importante foi o que Deus operou no coração deles. Porque é isso que a gente tem que entender. Lembra da cena dos que chegaram doentes para Jesus? E diz que Jesus curou os 10. Diz que um voltou, porque queria saber mais. A nossa tendência é de seguir os 9, que já se satisfizeram com o que receberam. Mas aquele que voltou quer representar todo aquele que de fato quer o que é importante na vida, que é o compromisso, que é o que nos salva não só daquilo que é a nossa necessidade hoje, mas daquilo que é a nossa necessidade de fato, que tem a ver com a nossa história como um todo, que tem a ver com a nossa vida, como Deus a enxerga, alvos que nós somos do seu amor. Então, hoje pela manhã, o meu convite aqui para todos nós aqui, é para que nós possamos assumir essa postura na nossa vida, de darmos a Jesus o lugar que é dele em nós, o lugar que é dele para a nossa vida, e escutá-lo sempre, e dar uma resposta, porque é o Senhor que está dizendo, eu vou fazer exatamente o que o Senhor está dizendo. Não está fazendo sentido, não é bem isso que eu gostaria de fazer, por qualquer motivo, não é assim que eu estou sentindo, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor está me dando como orientação para eu fazer. Ah, mas eu já tenho feito e não tenho tido resultados. Mas porque é o Senhor que está falando, eu vou lançar as redes de novo. Eu vou lançar as redes novamente. Eu vou perseverar em fazer aquilo que o Senhor já disse e está de novo dizendo precisa ser feito. E vou entregar as consequências dessa minha obediência nas mãos do Senhor. Eu vou entregar para o Senhor os resultados dessa minha resposta, que é uma resposta de fé. E vamos ver qual vai ser o milagre que nas nossas vidas nós vamos colher. Você pode ter uma expectativa sobre a resposta de Deus, eu digo, você deve ter uma expectativa. Deve ter. E que essa resposta venha. E que essa resposta te surpreenda. E que essa resposta te abençoe a você, a sua família, a sua história. Mas não se esqueça que o mais importante disso tudo é saber se você está disposto a um compromisso com Jesus. Mesmo levando em conta que na sua vida de vez em quando você vai ter falhas, você vai ter fracassos, você vai ter momentos em que você vai precisar de novo ser socorrido por Jesus. Desses 4 aqui, que permaneceram juntos, aí você vai lembrar que Pedro, Tiago e João estavam sempre juntos com Jesus. Mas tem o André na história. Aí você vai se lembrar que eles entraram para o time de Jesus, foram separados para ser apóstolos de Jesus, e 3 anos depois, lá está o apóstolo Pedro, o mesmo Simão Pedro, que emprestou o barquinho, que disse para Jesus, porque é o Senhor que está dizendo, eu vou obedecer, que depois diante do milagre da pesca diferenciada que eles escolheram, vai dizer assim, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. O mesmo Simão Pedro depois, quando Jesus foi preso, negou Jesus.
e a gente vai encontrar, depois que Jesus ressuscitou, o Simão, esses daqui e outros, de novo, no barco, para pescar. Capítulo 21 de João. E de novo eles não pescaram nada. E de novo Jesus faz uma aproximação. E de novo Jesus vai dizer para eles: olha, lancem a rede para a direita. E de novo eles vão lançar a rede. E de novo vai dar peixe, vai dar bom. 153 grandes peixes, o detalhe da palavra, o capricho da palavra. E comeram macfish na praia. E ali então, Jesus chama Pedro para restaurar-lhe o vigor, para restaurar-lhe a fé e para dizer: eu não me esqueci do que eu disse que faria com você. E aqui estou eu para perguntar o que é importante para você. Eu quero saber, você está comprometido comigo? E Pedro vai responder: do jeito que eu gostaria, eu não consigo, mas estou disposto. E Jesus diz: então, eu continuo contando com você. É disso que é feita a nossa fé, de respostas a um Deus que não desiste da gente. Então não desista de fazer do jeito dele. Não desista e continue lançando as suas redes. Hoje pela manhã, uma resposta da gente é importante para essa palavra. E essa resposta tem a ver com o seguinte, então. Todos nós às vezes ficamos desanimados e ficamos frustrados. E às vezes a gente fica chateado também, com muita coisa. E eu também passo por esses motivos, e não são poucos. Estou até lendo um livro sobre vocação espiritual do pastor, para renovar as minhas motivações. E como está me fazendo bem. Resgatar algumas coisas. Porque às vezes, o tempo vai passando, e a gente vai se frustrando por alguns motivos, ficando chateado por outros motivos, e perdendo um pouco o que a gente não pode perder. Mas é coisa de gente, é coisa da gente. E a gente precisa renovar. E a gente precisa reciclar. E a gente precisa repaginar. E a gente precisa ressignificar. E hoje pela manhã, todos nós aqui, vamos dar uma resposta de fé para Ele. Nós vamos dar uma resposta para dizer: sim, Senhor, eu vou continuar lançando as minhas redes, e é ao lado de todo mundo que o Senhor está chamando para pegar na rede também, e nós vamos primeiro lançar juntos essa rede, para depois a gente colher juntos o fruto dessa nossa fé, o fruto dessa nossa obediência. Eu queria convidar você para pegar aí numa bordinha da rede, e para você fazer comigo esse movimento, a gente lançar junto essa rede, para renovar a nossa fé na palavra do Senhor, para a gente renovar a nossa confiança no Senhor, porque fé em Deus, confiança em Deus tem a ver com confiança naquilo que Deus por sua palavra fala. A gente crê e a gente obedece na vida, e a gente entrega para Deus as consequências daquilo que é o que nós estamos reagindo e respondendo para Ele. Então eu queria convidar você para nós orarmos agora, e para nós colocarmos diante de Deus esse estado de coisas na nossa vida, a decisão que hoje você está tomando na presença de Deus, a decisão que você está tomando na presença de Deus. Qual é a decisão que você está tomando hoje? Qual é a postura que você está assumindo hoje? Qual é o compromisso que você considera com Ele você tem hoje? Vamos responder a isso nesse momento. Vamos ficar de pé um instantezinho, gente,
E se você quer vir aqui ao altar, venha aqui ao altar. Pode vir até aqui se você deseja e coloque a sua vida. Às vezes a gente não leva a sério essas respostas, ou a gente não valoriza elas do jeito que a gente deveria. Mas a gente deveria, porque o altar do Senhor é um lugar muito especial. O altar do Senhor é o lugar da manifestação de Deus na vida da gente, é o lugar da manifestação de Deus na história da gente. E a gente escuta a palavra, por simples que ela seja, simples mesmo, singela que ela seja, mas a gente olha para o lado e a gente percebe quantas pessoas, num ato de obediência, num gesto de obediência, deram seus passos de fé e vão colhendo na sua vida as respostas de Deus. Não porque nós merecemos, mas porque Deus tem um plano que passa pela nossa resposta de fé e que vai abençoar outros. É a amplitude disso, a amplitude daquilo que é a nossa resposta de fé. Na vida a gente vai acumular alguns fracassos, é verdade. Tem coisas que a gente nem sabe por que é que não deu, por que é que não foi, por que é que não aconteceu. Tem muitas variantes envolvidas, tem muitas decisões de pessoas que também estavam conosco naquilo, que não ajudaram, que não favoreceram. Tem um monte de coisa envolvida, mas você está aqui. Você escutou a palavra, você pode pessoalmente se envolver e responder a essa palavra. Você pessoalmente pode dizer para Deus: Senhor, eu estou entendendo a voz do Senhor falando ao meu coração hoje pela manhã. Eu estou ouvindo o Senhor falar comigo. Eu estou entendendo, e eu vou perseverar em seguir o Senhor. Eu vou perseverar em seguir o Senhor na minha vida, na minha história, apesar de como tudo se encontra, apesar do coração daquele, do coração daquela, apesar da circunstância. Se o Senhor está dizendo, eu vou fazer da maneira como o Senhor está mandando. Eu vou me posicionar como o Senhor deseja que eu me posicione. Eu não vou deixar para o amanhã que ainda não chegou. É hoje. Hoje é o dia. E é o dia do milagre. É o dia em que, porque o meu coração é tocado e a minha resposta acontece, o milagre já está sendo trazido à existência. Então, seja qual for a expressão, seja qual for a dimensão, é o Senhor quem vai fazer. Então vamos orar. Deus, nosso amado Pai, e você que não chegou aqui para este altar, não tem problema, mas também ore comigo. Ou se você quer hoje pela manhã ser um abençoador, estenda as suas mãos sobre quem chegou até aqui. E se você também quer sair daí para abençoar essas pessoas que estão aqui, estendendo as suas mãos, pode vir e seja um abençoador. Deus, nosso Pai, hoje pela manhã nós ouvimos a Tua palavra e nós estamos entendendo a Tua proposta para a gente. Estamos aqui todos juntos, segurando nas bordas das redes. E ó Deus, nós estamos assim, sob a palavra de ordem do Senhor, lançando as nossas redes, lado a lado, Senhor. Todos nós aqui, lançando as nossas redes, ó Deus, no mar da vida. Ó Deus, onde a nossa vida de verdade está, ó Deus, sendo enfrentada, e nós queremos fazer isto numa atitude de confiança no Senhor, sem titubear, sem esmorecer, mas perseverando em servir e em seguir ao Senhor, como Josué e Caleb fizeram. Nós queremos alcançar a promessa, nós queremos alcançar o que o Senhor mesmo
na tua palavra, propõe para a nossa vida, nós que nada merecemos, nós queremos alcançar aquilo que por misericórdia o Senhor tem preparado para a gente, aquilo que o Senhor por misericórdia tem preparado para os da nossa família, porque, ó Deus, nós não estamos sós, não tem a ver apenas comigo, mas tem a ver conosco, e assim, ó Deus, nessa jornada de fé, que é comunitária, que é coisa de família, é assim que nós hoje pela manhã agarramos nessa rede, e hoje nós estamos lançando as nossas redes, porque esta é a ordem do Senhor, e é o Senhor quem vai encher as redes, e é o Senhor quem vai visitar a nossa história, neste momento, Senhor, por misericórdia, porque o Senhor é bom, e porque o Senhor é bom para aqueles que no Senhor esperam, e porque nós podemos hoje resgatar na nossa memória aquilo que nos dá esperança. Ah, Deus maravilhoso, visita a história dos meus irmãos, visite a história das minhas irmãs, visite a nossa história neste lugar, e libera uma palavra para nos abençoar. Abençoa, Deus, com a provisão do Senhor, com a providência do Senhor. Fortaleça-nos, ajuda-nos, porque a nossa resposta é resposta de fé na Tua palavra, é resposta de confiança no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a fonte em que hoje pela manhã nós estamos bebendo. O Senhor é aquele que nos socorre, seja o que for que esteja acontecendo, na medida da nossa necessidade. A despeito, ó Deus, daquilo que está acontecendo, nós decidimos confiar no Senhor. A Tua presença será o nosso sustento, a Tua palavra sempre será o nosso alimento. Nós aqui queremos aquietar o nosso coração, para nos lembrarmos que só o Senhor é Deus. Então fala conosco, abençoa a nossa vida e glorifica o Teu nome na nossa história. Ó Deus, colhe as orações que estão sendo derramadas diante do Senhor, as orações que estão sendo derramadas diante do Senhor. Lembramos de Ana naquele altar, que derramava o seu coração diante do Senhor. O Senhor ouviu a voz daquela mulher, e o Senhor respondeu aquela oração, para abençoá-la, mas para abençoar toda uma gente, todo um povo com Samuel. Assim também, Senhor, quantas destas respostas que o Senhor está liberando não serão motivo de bênção para muita gente. O Senhor vai glorificar o Teu nome fazendo coisas maravilhosas. Abençoa a família do Carlão e da Fabiana, Senhor, que hoje compartilharam com a gente um pouquinho daquilo que viveram nessa experiência. Abençoa os seus filhos, Senhor. Abençoa Mariano, Júnior. Abençoa a Isabela, Senhor, na sua formação. Traz à existência, através da vida dela, os propósitos maiores que o Senhor tem, Senhor. E assim em cada família aqui, que também tem o seu testemunho de obediência, que também tem o seu testemunho de fé. Lembra-te, Senhor, dos momentos em que os casais se consagraram, seja aqui neste altar, seja no particular do quarto. Lembra-te, Senhor, de quando o Senhor ouviu a oração daquela esposa, de quando o Senhor escutou a oração daquele marido, de quando o Senhor escutou a oração daquele pai, daquela mãe. Alguns de nós oramos dentro da sala de parto, e o Senhor ouviu, e o Senhor escutou, e o Senhor é fiel para fazer nas nossas vidas, para fazer através de nós, para operar com poder na nossa história, porque o Senhor tem um propósito, e nada e nem ninguém poderá frustrar os planos do Senhor. Como Jó entendeu, ninguém poderá frustrar
os planos do Senhor. O Senhor é Deus, e porque o Senhor está dizendo, nós cremos e lançamos as nossas redes agora. As nossas redes estão sendo lançadas agora na presença do Senhor, e nós te agradecemos pelos milagres que chegarão, pelas coisas que nos alcançarão, pelas coisas que o Senhor vai fazer em nós, e principalmente pelas coisas que o Senhor vai fazer através de nós. Então nós te dizemos, glorifica o teu nome nas nossas vidas, glorifica o teu nome nas nossas histórias. Tudo entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.